A Taylor Swift comprou de volta todos os direitos dos seus 6 primeiros álbuns. Tá, mas o que isso significa? Na minha opinião, significa uma grande vitória pra cantora, pros fãs e pra indústria musical também. Em 2019, a Taylor Swift perdeu os direitos autorais dos seus 6 primeiros álbuns. Basicamente, a Big Machine Records, que era a primeira gravadora da qual ela fez parte, vendeu todos os direitos das músicas que a Taylor Swift passou anos criando para um sujeito chamado Scooter Braun, que a Taylor Swift não gostava muito e com motivos corretos. Isso tudo desencadeou nos projetos que a gente conhece hoje em dia como os relançamentos de Taylor Swift, que são esses álbuns aqui que são os mesmos álbuns, só que regravados e dessa vez com o nominho Taylor's Version do lado. Você deve ter acompanhado nos últimos anos aí que a cantora estava sempre lançando alguma coisa, e isso justamente porque ela estava lançando álbuns novos, mas ao mesmo tempo também lançando os seus antigos, só que dessa vez regravados, para ela poder ter os direitos sobre as suas músicas novamente. Agora, com um anúncio feito nessa sexta-feira pela Taylor Swift no seu site, com essa carta aqui, que eu achei muito bem escrita, inclusive, eu vi uma galera questionando se regravar os álbuns, né, o lançamento dos Taylor's Versions, não foi então uma perda de tempo, e eu particularmente acho que não. É óbvio que eu gostaria que a Taylor Swift não tivesse passado por esse perrengue todo com os direitos das suas músicas, mas não dá pra negar que quando ela pegou essa narrativa pra ela e resolveu usar isso ao seu favor, relançando os seus últimos álbuns, isso mudou a indústria da música de uma maneira que ninguém tava esperando. Isso porque artistas como, por exemplo, Zara Larsson e Dua Lipa abriram o olho pra tudo isso que estava acontecendo na indústria da música e tomaram ação e foram lá e compraram de volta os direitos das suas músicas das gravadoras que elas faziam parte, isso ali mais ou menos por volta de 2022, 2023, depois que já tinha acontecido tudo com a Taylor. Já a Olivia Rodrigo, por exemplo, colocou como uma condição na hora de fechar o seu contrato ela poder ter direito às suas gravações. Outros artistas, como por exemplo a Rina Sawayama, foram a público justamente questionar as pessoas que detinham os direitos de suas músicas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que tudo isso que aconteceu com a Taylor Swift, apesar de ser algo muito negativo e que eu gostaria que não tivesse acontecido com ela, e depois com todo o sucesso dos relançamentos que a Taylor Swift fez, foi um grande aviso para a indústria musical no sentido de alguns artistas da indústria musical se importam sim com seus trabalhos e vão ir atrás dos seus direitos, vão ir atrás dos seus direitos autorais. E que talvez, caso isso não seja possível, caso eles não consigam os direitos, eles podem fazer exatamente o que a Taylor Swift fez. Virar essa narrativa a favor deles e relançar os seus projetos, relançar seus trabalhos de vida, porque no final, os fãs, a gente tá sempre com o artista que a gente gosta, então... E especificamente no caso da Taylor Swift, a gente sabe que tudo que ela lança vende. Mas pra gente que é fã, a gente agradece muito as Taylor's Versions, porque além da gente ter chance de reescutar as músicas com arranjos diferentes e com a voz dela um pouco mais madura, a gente também conseguiu as músicas From the Vault. Então pra gente, ó, vitória garantida, vitória em dobro.